Olá galera, tudo bem? Nós vamos continuar aqui estudando na disciplina de Direito Tributário 1, agora uma nova espécie tributária. Na última videoaula eu passei para vocês a questão da taxa, a diferença da taxa para os preços públicos, né? As tarifas. E agora nós vamos estudar a questão de uma nova espécie que chamamos de contribuições de melhoria, tá? Nós vamos entender aqui um pouco o que é essa espécie tributária, o que diferencia ela das demais e também analisar suas principais características, uma espécie um pouco menos complexa do que a taxa e os impostos, né? O que nos permite, creio eu, aí, com uma única videoaula já resolver definir esse instituto com vocês. Bom, quando falamos em contribuição de melhoria, o que eu ressalto para vocês de plano é que é uma contribuição de cunho histórico. Surgiu lá na Inglaterra, meados de 1600, e tinha uma perspectiva bem interessante que é aplicada ainda hoje. Na Inglaterra você tem um grande rio que chama-se o Rio Tamisa, um rio que corta diversas cidades, em especial Londres, né, a capital inglesa, e era um rio muito importante, mas ele, naquela época, gerava um problema social muito grave para a Inglaterra. Por quê? Porque era um rio que, em épocas de chuva, né, em épocas chuvosas, ele transbordava. Ao transbordar, ele gerava uma infinidade de problemas, né, sociais aos ingleses. Bom, a coroa inglesa, então, levantando muitos esforços e dinheiro, lutou pela canalização do rio, né, na perspectiva de que, realizando grandes obras de canalização, de arquedutos e tudo mais, permitiu que o rio parasse de transbordar em épocas chuvosas. Quando eles fizeram isso, teve uma consequência colateral muito interessante que não foi, a princípio, visualizada pela coroa inglesa, né? Por quê? Porque os imóveis que estavam ali próximos ao rio e que sofriam diretamente as consequências das inundações, né? Eles, com o fim das inundações, eles se supervalorizaram, né? Então, os ingleses perceberam que, em decorrência de uma obra pública, proprietários privados tiveram enriquecimento em decorrência da atuação do Estado, né, ou em decorrência do dinheiro gasto de propriedade da coletividade. A partir dali, defendendo que ninguém pode se enriquecer em nome do Estado, ou em relação ao Estado, eles acabaram por optar pela criação da contribuição de melhoria, que tem como fato, tinha já naquela época como fato gerador e se mantém ainda hoje, então, a perspectiva de que seria a valorização imobiliária em decorrência de uma obra pública. Pessoal, preste muita atenção nisso, tá? É muito comum os alunos errarem esse tipo de discussão, né, em questões e tudo mais, porque uma questão pode basicamente tentar te confundir, afirmando que o fato gerador da contribuição de melhoria é a obra pública, e isso está errado, tá? Na verdade, a obra pública é um gatilho que vai dar ensejo ou não à contribuição de melhoria, porque o fato gerador é, em decorrência dessa obra pública, houve valorização imobiliária, o imóvel do particular, né, foi valorizado, ganhou, né, em valor de mercado após aquela realização da obra pública? Se sim, então nós temos aí a incidência do fato gerador da contribuição de melhoria. Se não, né, nós não estaremos diante de uma contribuição de melhoria, pelo menos diante do fato gerador da contribuição de melhoria.
Perfeito? Ótimo, então. Então, vocês já sabem que o fato gerador da contribuição de melhoria é a valorização imobiliária decorrente de uma obra pública. Lembrando que o instrumento que justifica isso, né, é a perspectiva que ninguém pode se enriquecer, né, diante ou às custas do Estado. Bom, o que vocês devem entender um pouco agora, dando continuidade a esses conceitos, é a questão da base de cálculo da contribuição de melhoria. O que eu devo destacar para os senhores aqui? As contribuições de melhoria, em regra, elas têm como base de cálculo 2 fatores. Senhores, base de cálculo é o quê? São os critérios adotados em lei para estabelecer o quanto será pago por um tributo, né? Então, entendam só, o fato gerador dá origem ao tributo. A base de cálculo estabelece os critérios para determinar o valor a ser pago, né? E a lei vai estabelecer 2 fatores que são determinantes na base de cálculo da contribuição de melhoria, tá? Quais seriam eles? Estabeleceu-se 2 limites. O primeiro limite é o valor global que pode se cobrar da contribuição de melhoria. O valor global é o quê? É tudo que o Estado tem direito de arrecadar do contribuinte em relação à contribuição de melhoria. E neste ponto, senhores, o limite global é exatamente o valor que deu ensejo à cobrança da contribuição de melhoria, que é o quê? A obra pública, tá? Então, a administração pública, ao cobrar a contribuição de melhoria, ela tem que ter em mente que o valor a ser cobrado não pode extrapolar o valor da própria obra. Caso isso ocorra, então estaríamos diante de uma ilegalidade da contribuição. Pois bem, nessa perspectiva, então, nós teríamos um outro limite que teria que ser respeitado pela administração pública. É o que a doutrina chama de limite individual. Vejam só, o global é o valor da obra, não se pode extrapolar a cobrança além dele. O individual é a valorização de cada imóvel em decorrência da obra, né? Então, este limite individual estabelece para a administração pública uma barreira da qual ela não pode cobrar do contribuinte um valor acima do que seu imóvel foi valorizado. Vamos dar um exemplo disso aqui para ficar mais claro para vocês. Imagine só, Hugo, prefeito da cidade de Itabira, Minas Gerais, tem a pretensão de construir uma praça pública em um bairro X. Hugo, então, cria uma lei estabelecendo a contribuição de melhoria, porque Hugo sabe que, ao construir aquela praça, os imóveis naquele bairro ou no entorno dessa praça terão uma valorização imobiliária. Perfeito, então. Hugo sabe que essa praça vai ficar em R$200 mil. Ótimo. Então aqui eu tenho um limite global. Eu só vou poder cobrar daqueles contribuintes, daqueles moradores daquele bairro, um valor que alcance a totalidade de R$200 mil. Bom, e o valor individual, então, eu terei que avaliar imóvel por imóvel para ver quanto se valorizou em cada um deles para estabelecer um limite individual. Então, se o imóvel do senhor José das Couves valorizou em R$20 mil e da senhora Maria da Conceição apenas 10 mil, né? Então o limite que eu tenho para cobrar deles é este. Percebam, então, que o limite individual pode ser aplicado em situações de forma proporcional. Um
contribuinte pagando mais que o outro pela contribuição de melhoria, obviamente em decorrência da maior valorização do seu imóvel, ok? Pois bem, outro ponto a destacar é que a contribuição de melhoria é um caso clássico, tá? De um tributo classificado como de contrapartida. O que é isso, Hugo? Vejam, quando estudamos impostos, nós vimos que os impostos são tributos classificados como de não contrapartida, né? Ou não vinculados. Taxa, nós vimos que é exatamente o contrário, são tributos de contrapartida, ou tributos com receita ou atuação vinculada do Estado. A contribuição de melhoria encontra-se exatamente neste segundo patamar. É fato que a contribuição de melhoria só poderá ser cobrada após a conclusão da obra, ou pelo menos isso em regra geral, daqui a pouco eu até aponto a vocês uma exceção. Mas, então, a cobrança está vinculada ao efetivo exercício e prestação de algo, no caso, uma obra pública. Lembrem-se também que a sua receita, o que se arrecadar com a cobrança desta contribuição, deve estar obrigatoriamente vinculada ao custo da obra. Então, deve ser destinada ao custeio da obra. Senhores, eu disse a vocês aqui que, em regra, a obra só pode ser, ou a contribuição de melhoria só pode ser cobrada com a obra concluída. Isso tem uma lógica, né, muito clara e definida, né, muito objetivamente pelo STF. Olha, diante das circunstâncias que conhecemos do Estado brasileiro e dos nossos governantes, né, que tem, infelizmente, muito comum que eles iniciem obras públicas e não deem conclusão a elas, ou excedem muito o prazo para a conclusão delas, o STF entendeu, e já está pacificado o entendimento, de que espera-se a conclusão da obra para que, então, nós tenhamos a possibilidade de cobrança da contribuição de melhoria, né? Há uma exceção a essa regra estabelecida pelo próprio STF. O STF entende que, se for uma obra de grande vulto, de grande extensão, e já partindo do pressuposto que parte desta obra já se encontra concluída e os benefícios de valorização imobiliária já alcançaram aqueles imóveis daquela parte concluída, nesse caso já é legítimo do Estado cobrar a contribuição de melhoria, tá? Seria uma exceção. Outro detalhe aqui na jurisprudência que nós poderíamos destacar para vocês é que é necessário que a obra seja uma obra nova ou de grande ampliação, tá? Obras meramente de reforma, né? Elas não autorizam as contribuições de melhoria. Eu cito para vocês um caso do STF em que se tentou cobrar a contribuição de melhoria por recapear uma estrada, um bairro, de um bairro qualquer, né? O STF entendeu que ali não era de fato uma nova obra ou ampliação de uma obra já existente. Era só o quê? Manutenção de uma obra já estabelecida. E nessas situações não se autorizaria a cobrança da contribuição de melhoria, tá? Para concluir aqui este vídeo, alguns outros detalhes importantes que devem ser mencionados. Como qualquer outro tributo, tá? Ele só pode ser cobrado com lei previamente o estabelecendo. O detalhe aqui é que essa lei deve ser instituída antes do início da obra e não durante ou ao final da conclusão da mesma, tá? E esta lei, ela tem que ter alguns fatores dentro dela. O primeiro deles, deve haver na lei a definição de critérios muito claros de como será o cálculo para se valorizar essas obras, esses imóveis, né? Deve-se ter também estabelecido uma limitação, uma delimitação da extensão dessa contribuição. Até onde, ou
até quais imóveis serão cobrados, tá? Também deve haver estabelecimento de instrumentos e prazos e procedimentos para que o contribuinte possa questionar, via administrativa, o valor eventualmente definido para a sua valorização imobiliária, a valorização do seu imóvel. Tranquilo? Bom, para concluir, eu lembro a vocês que a competência para a instituição da contribuição de melhoria é atribuída a todos os entes políticos, tá? O artigo 145 da Constituição Federal definiu que todos os entes políticos são competentes, tanto a União, os estados, como o Distrito Federal e os municípios, tá? E por fim, lembrem-se, um ente político pode cobrar a contribuição de melhoria de outro ente político, tá? As contribuições de melhoria não são abarcadas pela famosa imunidade recíproca. Não sei se vocês se recordam dela, né? O princípio da imunidade recíproca, aquele adotado para defender ou garantir a autonomia dos entes federados, um princípio muito ligado ao sistema federativo, né? Abarca, em regra, impostos e contribuições sociais, tá? Então, as taxas, e em especial no nosso caso aqui, as contribuições de melhoria, não estão sendo abarcadas por ele. Ótimo, senhores, muito obrigado, tá? Espero vocês aí nas próximas videoaulas. Um grande abraço a todos vocês.